com certeza. É um negócio muito louco, porque, veja bem, a Bíblia... Primeiro que a Bíblia não é a Bíblia, né? Ela é um conjunto de livros. E são livros muito diferentes. Por exemplo, não existe hebraico, existe hebraicos. Na própria Bíblia, se você pega um hebraico mais antigo do texto e o hebraico mais recente, você tem desafios linguísticos nesse caminho. Se você lê, por exemplo, no hebraico, o livro de Jonas e o livro de Ruth, é um hebraico bem mais fácil e muito tranquilo de lidar para quem tem uma certa bagagem. Porque ele é mais moderno? Por quê? Não, porque a linguagem é simples, a narrativa é tranquila, o vocabulário é mais fácil, né? Quando você pega... Foi escrito por um cara menos habilidoso, talvez? Não é tanto, é porque assim, né? Vayihid var Yehová Eliona ben Amitai Leemor, né? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, a narrativa, a história é meio simples. Quando você pega Jó, pega Ezequiel, que tem uma literatura poética, aí a coisa, o vocabulário é muito mais desafiante. Estou colocando os opostos, né? E mesmo assim, o grego também tem variações significativas. O aramaico, que é uma língua parente do hebraico, que tem um pequeno trecho no Antigo Testamento. Então, quando você estuda, não é só essa questão linguística, você entra num outro mundo, numa outra realidade, num outro contexto, numa série de elementos que, assim, porque a língua não é que você tem palavras diferentes da sua, você tem todo um recorte da realidade, você tem uma cosmovisão, você tem todo um ambiente, né? E aí, associando isso ao entendimento que você tem por causa da arqueologia, né? Você vê a questão histórica, geográfica, cultural, contextual, aí você fala, poxa, quer ver um exemplo bem simples? Por exemplo, Jesus disse que a gente deve lavar os pés uns dos outros. Eu cheguei aqui, você nem... Não lavei seu pé. Então, o ressentimento crescendo a cada dia, né? E aí... Você também não lavou o meu? Então é que eu estava bebendo água, né? E aí acabou a água, né? Mas o lance é o seguinte, quando você lê um negócio desse, você fala, pô, mas quando você vai para o contexto da época de Jesus, na terra de Israel, o pessoal andava descalço ou de sandália em chão empoeirado. Então todo mundo, quando chegava na casa de uma pessoa, em vez de servir um cafezinho ou convidar para sentar, você quer um suco, a primeira coisa que fazer é lavar o pé da pessoa. É uma maneira de ser hospitaleiro e receber bem. Se o sujeito era uma pessoa de condições mais especiais, assim, bem, ele tinha um empregado, um servo que fazia isso, senão o próprio dono da casa fazia isso. Então Jesus vai na casa de um cara chamado Simão, por exemplo, em Lucas capítulo 7, chega lá e reclama, Simão, eu vim aqui e você não lavou meu pé. Por que isso? Ele está com freira? O que houve? Né? Qual o problema? O que está rolando? Você não entende. Então, quando você compreende esse cenário, é muito mais do que a questão linguística, mas que é uma diferença gigantesca. Mas do ponto, assim, existe alguma coisa que... E aqui eu estou falando do ponto de vista linguístico. Esse do contexto geral, eu suponho que teólogo, estudar teologia, estudar a religião cristã, de uma forma geral, você acaba pegando isso, né? Você meio que estuda isso para valer. Agora, do ponto de vista linguístico mesmo, assim, do que está escrito, a tua percepção da Bíblia e coisas que você acreditava ter entendido mudaram quando tu... Ah, sim, com certeza. Com certeza muda. Por quê? Porque você percebe... um exemplo, né? Você percebe que certas coisas que você entende dentro do contexto da língua portuguesa, quando você lê no hebraico, ela tem matizes e perspectivas diferentes. Um exemplo bem doido, assim, para a gente realmente ficar maluco, é que a gente está acostumado a uma construção verbal baseada em tempo. Então você fala, eu conjuguei o pretérito perfeito, o imperfeito, o futuro, o presente. O hebraico não é assim. O tempo é secundário. Isso quer dizer que uma forma verbal ela é entendida a partir do que é chamado na gramática de Aktionsart, o aspecto verbal. Se a ação é acabada ou inacabada, isso é que importa. Consequentemente, a mesma forma verbal no hebraico, a princípio pode ser traduzida no presente, no passado ou no futuro. Entendi. Aí dá um nó na cabeça da pessoa.
E aí você fala, como assim? Então, eu posso dizer para você o seguinte, ó, uma ação acabada, né? Uma acabada está no passado, inacabada está no futuro. Então você tem o perfeito e o imperfeito, o completo e o incompleto. Mas eu posso dizer para você de uma ação acabada no futuro. Amanhã terei lido esse livro. A ação é acabada e o tempo é futuro. E aí, para você lidar com isso e saber qual é a melhor maneira de traduzir, é um desafio, tem outros elementos lá. Outra coisa muito doida, por exemplo, a coisa mais especial que você tem no Antigo Testamento é revelar o nome de Deus. E qual é o nome de Deus? YHWH, que se tenta dizer Yehová e Yahvé, né? O que é essas 4 letras? Elas são mais ou menos a essência do verbo ser em hebraico. Só que, quando a gente pensa em como é que Deus falou do seu nome, ele disse, Erie Asher Erie. Todo mundo fala, Deus disse, eu sou o que sou. Peraí, mas não tem presente no indicativo no hebraico. Então não existe eu sou o que sou. Então, literalmente, o verbo significa, a gente traduziria, eu serei o que serei. Mas como assim? Por que Deus está dizendo isso? Porque a descrição hebraica, ela não é estática, ela não é uma aula de filosofia de Aristóteles, da Grécia. Deus está dizendo, eu serei o que eu decidi ser, ou seja, eu sou incontrolável, ninguém me manipula, eu não sou um ídolo pagão. Além dele ser, digamos assim, a essência de tudo, ele é o eterno, ele é aquele que será o que ele decidir e ninguém tem domínio sobre ele. Puxa, nossa, isso eu imaginei nada disso. É muito mais rico. Então, aí quando você lê o Apocalipse, você vê quando Jesus fala, né, da sua volta, ele diz, vai se referir àquele que era, que é e não que será, que há de vir. Porque é no eixo do tempo, aquele que é o eterno, aquele que decide, independente do possível controle humano, que é o grande problema do paganismo. O paganismo, você pega o ídolo, você faz uma negociata com ele. E você fala, eu te dou isso, você me devolve aquilo, e com o Deus único não rola desse jeito. E, Sayão, você mencionou aí, a gente estava falando até agora sobre o verbo especificamente, que no hebraico não tem o presente, passado e futuro de uma forma tão definida como a gente tem no português. Isso. Correto? Nesse sentido, e aqui eu vou viajar um pouco, você acha que tem algum tipo de genialidade divina na linguagem mesmo, que de forma a ser amplo entendimento, de poder querer dizer mesmo passado, presente e futuro em algum versículo específico? Eu acho que a questão é a seguinte, quando a gente pega essa dimensão cronológica, organizada que a gente tem, que é talvez um ponto de concentração das línguas europeias, no ambiente hebraico isso tem valor, mas não tanto quanto aqui, não é o fator fundamental. Então, o que me parece é que o hebraico é mais simples e denso ao mesmo tempo. E que você precisa de uma atenção maior para olhar aquilo e ver qual que é o elemento. Então, quando você estuda e analisa o texto como um todo, e quando você olha o contexto e as relações e outros aspectos sintáticos, você vai chegar à conclusão, olha aqui, isso aqui tem que ser isso. Entendi. Né? Uhum. Então, por exemplo, você pega o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus não pode ser criará, não pode ser Deus cria. Então ali ninguém tem dúvida, Deus criou os céus e a terra. Agora, o hebraico tem uma coisa muito doida que é um pensamento concreto, afastado de abstrações. Então, por exemplo, céus. O que é céus? Céus é shamaim. O que é shamaim? Sh é fogo, maim é água. Você olha para o céu, ou está descendo água, ou parece que está pintado de fogo. Então, essa maneira muito concreta, ela é muito interessante e ela traz uma série de conexões e ligações dentro do texto que é muito diferente, né? E aí, nesse sentido, é um mundo, é uma coisa assim curiosa. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem na nossa realidade da cristandade mundial é que a gente perdeu muito dessa raiz, dessa base, desse jeito de... Eu gosto de dizer que na Bíblia e no hebraico bíblico você tem um sabor agridoce.
Você tem a mistura de elemento de um com o outro, que a gente, quando chega aqui, a gente tenta separar e o negócio não rola direito. Fica meio confuso. Né? Entendi. Cara, como um cara que entende e estuda a Bíblia de uma forma profunda, a gente tem... Bom, você inclusive está aí na mesa aí com Rota 66, que é uma Bíblia de estudo, correto? Isso. Pois é, uma Bíblia de estudo, ela me corrija se eu estiver errado, mas ela pretende que se leia a Bíblia e tem ali uma explicação, mas que me ajude a compreender um texto muito complexo. Então, é mais do que isso, porque assim, quando a Bíblia é escrita, os textos eles têm um foco de trazer uma comunicação adequada para a comunidade da fé da nossa relação com Deus. Tá. Então as perguntas que as pessoas têm, isso aparece dentro desse cenário. Qual que é o problema? Quando um leitor do nosso tempo vai ler a Bíblia zerado assim, ele não sabe de nada, bom, ele não vai entender os elementos geográficos, históricos, personagem, por que isso, por que aquilo. Então ele precisa de uma ajuda. O que quer dizer Genezaré? Como assim Jericó? Monte Tabor? Por que isso? Né? Tá, onde fica esse negócio? Que quer dizer fariseu? Né? Você não sabe nem eu, então como é que explica esse negócio? Então quer dizer, o fariseu que nasce na fariseia? Não é. Então, é que nasce na Faria Lima. Exato, também pode ser. Aí o Faria é Azeu, né? Então, isso ajuda muito. Mas também a pergunta deixando o dogmatismo religioso de lado, né? A pergunta é por que um texto como esse sobreviveu ao tempo? O que tem nele que fez com que geração após geração resolvesse contar de novo essa história, esse texto fosse preservado e ele mexesse com a vida das pessoas? Esse que é o negócio. Aí, uma Bíblia como essa, ela tem exatamente essa intenção de fazer a conexão daquele mundo com essa realidade aqui. Então você pega, a gente mencionou agora, uma história simples do Jonas. Qual é o lance do Jonas? O Jonas, ele é um profeta e Deus chega para ele e falou: Jonas, você precisa lá avisar os caras de Nínive que eles são da pesada. A galera lá tudo é torcedor do Boca Juniors, os caras são barra brava, são difíceis e tal, então você precisa ir lá. E o Jonas fica doido. Falou: meu, não vou de jeito nenhum. Se for para tentar falar alguma coisa que dê chance para aqueles caras, eu prefiro acabar com tudo. Não quero saber do meu ofício de profeta, eu vou largar tudo. Aí ele vai para uma cidade na beira do mar chamada Jope e pega um navio e desaparece, porque ele não quer saber de gente que não conhece o Deus verdadeiro do povo. Quando ele pega um navio, a gente não se liga. O navio está cheio de gente, carne de pescoço. Se não for do Boca Juniors, são do River, ou do Huracan, né? E aí, ele chega lá e é bizarro, porque ele entra numa depressão total. Ele vai dormir, vai lá, e a tempestade começa a pegar pesado, os caras pegam ele dormindo lá e perguntam: o que está rolando? O que aconteceu aí? E aí, eles resolvem fazer um treco lá para adivinhar, um sorteio, e cai sobre ele e ele tem que se explicar. E aí, quando ele se explica, ele diz assim: olha, eu sou hebreu, adorador do Deus que fez os céus, o mar e a terra, e é por causa de mim que o pau está quebrando aqui e está dando esse rolo. Os caras ficam apavorados. E aí, o que é bizarro, a ironia, é que o profeta que conhece a Deus larga tudo, foge. Os caras do navio, que são pagãos, todo mundo se converte, se volta para Deus. Então, a ironia é muito interessante. E aí, o Jonas vai lá para barriga do peixe, depois devolvido, volta para Nínive. Então, a ironia é a seguinte: as pessoas que acham que conhecem a Deus e que estão servindo a Deus podem fazer tanta bobagem em cima do seu egocentrismo, enquanto aqueles que a gente acha que estão totalmente perdidos, uma pequena sopradinha de Deus muda a vida dessas pessoas. Então, é muito legal esse negócio. Aí, quando você entende esse cenário, que vai depender da linguística, da literatura, da compreensão do contexto, da história. De fé, eu imagino. De fé. Aí você olha tudo isso e fala: meu, que coisa interessante. Aí quando você pega esses textos, eles têm condição de conectar com a sua vida. Eles fazem diferença. Você fala: pô, caramba, olha que coisa mais maluca que tem aqui, né? Você entende? Quando você vê a narrativa da ressurreição de Jesus, cara, quem é a primeira pessoa que aparece para dar notícia? Maria Madalena.
O que isso mostra para mim? Que essa história nunca podia ter sido inventada e falsificada. Ninguém ia botar uma mulher que tinha sido dominada por demônios e que tinha a vida toda detonada, que vinha de um vilarejo que não valia nada, lá no norte do país, no lugar desprezado da Galileia, para servir de testemunha como se isso fosse uma história arranjada. Se alguém fosse inventar uma história para convencer... Essa seria a última testemunha escolhida, pessoa. Entendi. Ele escolheu, olha, tem um rabino sábio de Jerusalém, chegou lá como mestre da lei e confirmou que era verdade. Por que falou sobre Maria Madalena? Porque é verdade, ninguém inventaria uma coisa que é um tiro no pé. Percebe? Então, aí quando você faz as conexões, aí é muito legal. E a proposta, que é exatamente isso. Por isso que a Bíblia tem essa pegada, vamos dizer, ao mesmo tempo fundamentada no que é a coisa na raiz e com a conexão com a vida. Entendi. Sayão, o Novo Testamento... Ó, eu não sou um especialista, então vamos lá. O Novo Testamento, ele me parece ser muito mais, tirando com algumas exceções como o Apocalipse, mas mais descritivo. Parece que que tem uma história ali sendo contada de uma forma livro por livro, mas linear, que a gente consegue ali... como é que eu vou dizer isso sem... Porque você é pastor, né? Mas vamos lá. De boa. Vamos lá. Mais crível. Sim. Legal? Porque quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis, ali a gente está falando de uma história um pouco mais fantástica, tá bom? A gente está falando da criação de tudo, a gente está falando de como a gente começa a existir como espécie e tudo mais, criação de Deus, né? Em que medida tu diria que assim, na Bíblia tem alegorias, tem histórias que são mesmo históricas? Por que se são alegorias, por que tu diria, cara? Tipo, você acha que eu queria mesmo entender. Tinha Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva tem todos os seres humanos? É assim? É literal do jeito que tá lá? Do jeito que tá lá? Então vamos lá. Quando você vê a Bíblia toda, não só o Antigo como o Novo Testamento, tecnicamente falando, você não tem o direito de dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Tá. Você precisa fazer um trabalho acadêmico, técnico, sério. E que trabalho é esse? Não é uma afirmação que a Bíblia é literal ou deixa de ser. Você tem uma coisa chamada análise literária. Então, por exemplo, quando você abre o Novo Testamento, você tem os evangelhos. Os evangelhos são uma narrativa, nem é uma biografia. E nessa narrativa, você tem uma coisa que parece para nós, ocidentais, pós-iluminismo, século XX, XXI, muito mais palatável e acompanhável, né? Mas mesmo assim, você lê coisas ali e você diz, então, os discípulos viraram para todos e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você acreditar que Jesus andou sobre as águas, que ele multiplicou pães, que ele ressuscitou dos mortos, que ele libertou um demoniado de muitos demônios, isso também não está no horizonte comum de um sujeito ocidental do século XXI. Mas é menos do que criar o mundo. Calma, pois é, vamos chegar lá. Mas assim, aí você tem uma narrativa que diz que literariamente não tem nenhuma razão para dizer que ela não é literal, ou pelo menos não é conforme o fluxo da narrativa. Tá. Grande parte do conteúdo do Novo Testamento é até tecnicamente elogiável, como o livro de Atos, de Lucas, que é bem preciso, dá detalhes, lugares, datas, assim, muito direto. Outra grande parte são cartas enviadas para as comunidades. E o Apocalipse, por definição, como você falou, não é literal, nem tem a intenção. Então a besta que surge do mar não é o Godzilla. Não existe isso. O livro ele é um estilo literário nessa condição. Quando você vai para o Antigo Testamento, depende do texto, ele é encaixável num tipo de literatura, ele pode ser mais ou menos poético, depende se a literatura é profética, se ela é poética, se ela é narrativa, onde é que está. Quando você pega Gênesis, que é o grande drama da discussão, particularmente de 1 a 11,
né, que é chamada a história primeva, você tem um estilo literário único. Você não tem nada igual no mundo antigo em lugar nenhum. Então, Gênesis é um mito, no sentido literário do termo, não é tecnicamente mito como os outros mitos que são muito mais fantásticos do que parece em Gênesis. O Gênesis é uma história literal. Se você prestar atenção no próprio texto, por exemplo, quando Adão recebe a palavra de juízo de Deus, a Bíblia diz o texto que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele vai passar o quê? O pão aqui no rosto e vai fazer e vai comer? É claro que não. Então o que você tem em Gênesis? Você tem um texto que, se você falar isso aqui é pura fantasia, você perde muito do texto. Se você falar, eu estou lendo esse texto como uma história linear comum, você também não faz jus à realidade desse texto. Esse texto, na verdade, ele tem algumas similaridades com cosmogonias no mundo antigo. E o que a gente pode perceber? E você tem ali um núcleo histórico, eu já explico o que isso significa, porque se você voltar atrás, por qualquer caminho que você quiser, pela história, pela biologia, você tem que chegar no momento em que a raça humana descende de um casal único. Você dá o nome para ele que você quiser. Não tem jeito, porque todos nós somos aparentados. Pesquisa genética recente diz, olha, na Europa fizeram exames de DNA e descobriram que todos os europeus hoje vêm de 5 mulheres diferentes. Nossa. Então, você vai voltando atrás, chega um momento, você pode dizer que começou do jeito que você quiser. Temos um início lá. Então, o texto bíblico nos apresenta uma ideia, porque a palavra Adam, em hebraico, é muito curioso, que significa um indivíduo e significa ser humano ao mesmo tempo. E Chava, que é Eva, significa também vida. Então o texto ele trabalha com uma realidade que eu diria que é um conjunto de elementos que envolve um núcleo histórico, quer dizer, você tá falando de uma realidade profunda para aquela comunidade do Antigo Oriente Próximo, falando de uma realidade com um núcleo histórico, com um significado teológico profundo. Então, quem for mexer com aqueles textos com excesso de literalismo vai entrar em beco sem saída. Entendi. Porque vê uma coisa interessante, se você lê Gênesis, você vai ler o texto e ele diz assim que Deus criou no primeiro dia a luz. E o sol surge no quarto dia. Se o sol e a lua surgem no quarto dia, curioso. Como é que pode ser dias de 24 horas se não tem sol nem lua? E quando você lê lá na frente, capítulo 2, verso 4, diz assim, no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas ele não criou num só? Como é que ele criou em 7? E como é que tem 24 horas? Aí o pessoal começa a pirar, porque essa lógica simplista não se encaixa no texto. Agora, por que o texto é escrito do jeito que é escrito? Onde é que está o erro do pessoal? Eles imaginam que os caras que fizeram curso de biologia, física e química na universidade foram as pessoas para quem o autor de Gênesis escreve. Mas você sabe por que ele está escrevendo isso? Porque naquele mundo antigo, todo mundo adorava os astros. Então, o sol é uma divindade, a lua é uma divindade. O que o texto faz é esvaziar isso. Entendi. Por exemplo, no versículo 14, diz assim o texto que Deus fez o maior Hagadol lememshel et hayom, ele fez o luminar maior para governar o dia e o menor para a noite. Porque ele faz questão de não chamar o sol de sol, porque se chamar o sol de sol, vai chamar de Deus Sol. Então o objetivo do texto é dizer, pessoal, vocês estão vendo as coisas? Então não funciona desse jeito. Então qual é o padrão da criação dos dias? É um padrão literário. O dia 1, 2, 3, o dia 1 é luz, o dia 2 separa, né, não separa a luz das trevas, depois na sequência separa as águas de baixo das águas de cima e depois no 3 separa a terra seca. O dia 1 é paralelo do dia 4, luz aqui sol, lua, estrelas. O 2, as águas, aí os animais, os bichos que vivem nas águas, perto das águas de cima, que é as aves, e as águas de baixo, que são os bichos que nadam. E depois, no terceiro dia, nasce
Aí surge a separação com a terra seca, e aí os animais e o homem. Então é um quadro bonito, arquitetado literariamente para mostrar essa conexão. Quando o pessoal está com a cabeça fora do lugar, eles falam, não, ou isso é ciência que eu estudei na faculdade, ou isso é mentira. Meu amigo, você não entende do aspecto literário teológico do texto. Aquilo é um modelo literário que mostra isso. E se você quiser falar, não, mas será que a sequência desses dias faz algum sentido? O que os estudiosos têm dito? Poderia ser que Deus teria criado tudo numa sequência de dias, um atrás do outro. Ou poderia ser que essa narrativa tem a ver não com a criação em si, mas com a revelação de quem recebeu. No primeiro dia, quer dizer, Deus chamou o cara para a sala do cinema. Primeiro dia, viu isso. Segundo dia, no caso de Moisés ou qualquer outra possibilidade. E a outra opção, que eu acho muito fantástica, é que são 7 dias de declaração divina. E disse Deus, haja, e passou a existir a partir daí. Até porque, num certo sentido, a criação ela é acabada, mas ela é inacabada, porque você surgiu em que dia? Eu, dia 26 de abril de 1985. Um pouco depois. Um pouquinho depois. Eu surgi um pouquinho antes de você. Como é que todo o processo criativo da humanidade terminou ali, não houve mais nada? O que veio depois? Então você tem uma criação que ao mesmo tempo é acabada pela declaração divina, mas ela tem continuação posteriormente. Você percebe? Então quando você abre os horizontes, entende a realidade e compreende a razão de ser desse texto, você não perde a profundidade teológica dele. Por que é tão importante o Gênesis? Primeiro, para mostrar que toda a humanidade é irmã. Todo mundo, ninguém pode querer ser superior e dominar sobre ninguém, porque todo mundo é descendente do mesmo casal. Segundo, mostra pra gente que a dimensão primeira da relação humana é de integração com o Criador e com a criação à sua volta, e que alguma coisa deu errado nessa história. Terceiro, que o ser humano em Gênesis, ele é apresentado como o CEO da criação. Ele tem uma responsabilidade, que é aquilo que controla a economia e a ecologia. Se a gente cuidar direito do mundo, ele não vai ser destruído. E se a gente souber fazer o devido domínio sobre a criação, a gente vai ter uma vida boa para todo mundo. Então, quer dizer, a riqueza, a profundidade teológica é superior demais para o pessoal ficar perdendo tempo dizendo, não, o dia era 23 horas e 50 minutos, não, era 58, não. Essa matematização, essa aritmeticofilia desnecessária, ela ignora a natureza da literatura de um texto tão antigo. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.